Olá, estamos iniciando um Pode com Elas no Momento da Família, e especialmente a você, mulher. Afinal de contas, nós estamos na Semana da Mulher, no dia que antecede o Dia Internacional da Mulher. Olha que coisa mais linda! Então, você é a nossa homenageada do Momento da Família. E aqui comigo, duas grandes inspiradoras com histórias lindas, maravilhosas. Doutora Anne Barsottini, seja bem-vinda. Muito obrigada. Cirurgiã dentista, também atende como clínica, diretora da Barsottini, e ela vai contar um pouquinho pra gente toda a trajetória e tudo mais que ela ainda realiza. Também é esposa, não é mesmo, doutora? Sim, Seja sim. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui, né, representando esse dia tão importante e tantas mulheres. Obrigada. Nós sentimos um prazer enorme em recebê-la, e agora com a gente também a Lucimara Fabiano, design de interiores, e vai contar um pouquinho pra gente a sua história de empreendedora, diretora e dona de loja, e depois design de interiores, que deixa os espaços mais lindos. Seja bem-vinda, Lu. Olá, Andréia, muito bom dia, é um prazer estar aqui e poder falar sobre nós, mulheres maravilhosas. Ai, seja bem-vinda. Muito obrigada. E agora nós vamos começar o papo de hoje falando um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher. No passado, em Nova York, 1905, as mulheres, elas reivindicaram melhores condições de trabalho, trabalhavam ali em uma fábrica têxtil, e com isso foram queimadas. Gente, elas lutavam por algo melhor, e nós hoje herdamos essa luta. Em 1975 foi instituído pela ONU o Dia Internacional da Mulher, para honrar essas mulheres e também para fortalecer a nossa luta do dia a dia. E por isso nós vamos começar esse bate-papo aqui falando sobre a vida da mulher, a construção, o legado, a missão, a essência e o propósito. Vou perguntar à doutora Anne. Doutora, você que é uma mulher que inspira, com tanta história linda, a gente se conhece já há algum tempo, Sim, eu te sim. acompanhei. Como foi? Foi fácil chegar até aqui? Não. Várias coisas, né? Já começa por ser mulher, então a gente já é criada e condicionada, né, para casar, ter filhos, ser dona de casa. Então a mulher empreendedora, para ela ganhar o espaço dela, para ela ganhar notoriedade, autoridade naquilo que ela faz, ela tem que provar, né, para ela e para as outras pessoas a capacidade que ela tem. Então, vim de uma família de homens, uma família, né, extremamente conservadora. Então, foi uma educação mais voltada para o convencional. Então, eu quebrei um pouco de barreiras aí desde quando eu me tornei independente, desde quando eu resolvi estudar, casei mais tarde. Então, priorizei mesmo a minha carreira. Então, foram passos aí que eu tive que romper algumas barreiras para conseguir chegar aonde eu estou hoje. Mas não me arrependo de nada. Eu acho que, como você disse, nós acabamos inspirando outras mulheres e mostrar que você consegue fazer tudo, né? Você consegue ser empreendedora, ser empresária, crescer, evoluir, casar, tomar conta da sua casa, do seu marido, enfim. Eu acho que é uma constante evolução. E todos os dias a gente aprende alguma coisa, todos os dias eu estou em crescimento. Então, a gente não pode se acomodar e você tem que ter um objetivo, aonde você quer chegar. Então, você como mulher, o que você quer inspirar, o que você quer passar, como que você quer ser, qual história você quer contar. Então, eu acho que esse é o melhor e maior caminho. Então, traça a sua trajetória, né? Tenha um objetivo aonde você quer chegar e vá. Tudo, a gente consegue dar conta de tudo. A gente consegue dar conta de absolutamente tudo. É só se organizar e se priorizar. Que linda a sua história. Lucimara, vamos fazer uma introdução da Lu. A Lu que é guerreira, batalhadora, linda. Conta um pouquinho pra gente. Foi fácil? Ou é fácil? Todos os dias é matar um leão por dia, essa que é a verdade. Principalmente, como a doutora Anne disse, por sermos mulheres, né? Que a gente tem que enfrentar ainda esse tipo de preconceito. Mas eu acho que quando a gente faz as coisas com amor e por amor, tudo dá certo, o caminho se abre, né? E a gente tem que ter pelo outro essa empatia, independente do que seja. O meu trabalho, eu acho ele lindo,
Eu gosto demais porque eu levo nos lares, né, a harmonia, o aconchego e principalmente na parte do corporativo, que normalmente é um espaço mais frio, então eu posso levar isso nesses espaços, que na verdade todos os espaços têm pessoas, têm seres humanos, e o que a gente tem que ter pelo ser humano é esse carinho especial. E como que você começou, Lu? A gente que te conheceu lá atrás. Nossa Senhora, Como é que você muito saiu legal. da caixa, Lu? Conta pra gente. Como eu saí da caixa, na verdade, sempre trabalhei como funcionária. Em uma certa época eu decidi ser PJ, né? E quando eu abri a loja, era uma loja muito pequena, de vários acessórios para casa. E a minha primeira visita, assim, que me empolgou muito foi a Isabel, né? E ela observava todas as pessoas que entravam na loja, eu dava um apoio fora aquilo que eu oferecia em relação à cor de parede. E um dia ela me chamou, você vem aqui para poder ajudar a gente num processo? E foi muito legal, porque eu me assustei, né, pelo espaço, mas hoje, na verdade, eu me tornei tornou para mim um nicho diferenciado trabalhar ser prestador de serviço nesse ramo de atividade. Então, chegando lá, eu achei aquilo tudo diferente. Foi difícil para mim, né? Porque não é um espaço tão agradável lidar com a morte, mas eu consigo trazer nesse espaço um pouco mais de conforto às famílias, que elas não têm uma visão tão pesada daquele espaço. E então, eu acho que isso que é o gostoso, você poder entregar o seu melhor para o outro. Vamos Sem contar dúvida. um pouquinho que a Lu é a design de interiores do grupo Uniprev Prever. Então, todos os espaços da Prever, ali tem um toque da Lu, que deixa mesmo o embelezamento e que trabalha também a parte humana. Sim. E isso gera saúde mental. Eu que estou tão envolvida agora nesse assunto de saúde mental, todo um ambiente construído, ele proporciona a saúde mental. Então, olha como é importante a gente entrar num ambiente que teve um toque, e um toque humanizado. Apesar da dor, você sente aquele conforto. E é isso que acontece no nosso segmento, né, Lu? É um segmento diferenciado, né? Afinal, todos nós vamos ter que passar por ele. Sim. É o término de tudo e o começo do outro lado, mas tem isso daí. Graças a Deus, a gente tem ali o apoio do nosso diretor, que nos abre as portas, que nos deixa à vontade e que ele gosta demais que a gente leve esse lado humano para as pessoas. Todos são muito bem recebidos lá, então isso torna mais gostoso da gente trabalhar, né? Sim, o seu Jorge, ele tem um olhar diferenciado, né? Sim. Então, ele tem esse lado também, Sim, muito tem. humano. Então, ele quer gerar ali um conforto, um consolo, para a família se sentir, como a gente disse, apesar da dor, da melhor forma possível. Ela está sendo acolhida, ela está sendo consolada. E é lindo o seu trabalho. Parabéns, viu, Lu? Muito obrigada, muito obrigada. Doutora Anne, Sim. é só atender pacientes? Não, eu acho que o último passo é atender os pacientes. A gente cai exatamente nisso tudo, né? Você ter um trabalho humanizado acima de tudo, porque no meu caso também as pessoas só vão na dor, a grande maioria, né? Exatamente. Então eu falo que pacientes na área de reabilitação, que é a minha área, quando eles chegam até mim, já está num estágio assim que já passou por quase todos os processos. Então chega com autoestima totalmente destruída, com dores, com falta de esperança em tudo. Então, primeiro você tem que resgatar isso, você tem que fazer a pessoa assim, enxergar o que ela é, o que ela tem de bom, como que ela pode renascer naquilo, porque o sorriso diz tudo, né? Então, a pessoa, quando ela sorri, ela passa através do sorriso dela tudo que ela tem dentro dela. Então, ao longo dos anos, eu aprendi muito com isso, que às vezes a pessoa chega, ela está numa condição não muito ali empática, mas o problema não é você, já é tudo que ela passou. Então, eu falo, peraí, vamos voltar aqui. Aí você começa a pegar todo
o histórico, você vai ali ganhando espaço, ganhando a confiança, você vai entendendo a dor da pessoa, a dor emocional, a psíquica. Então, eu falo que o último, que todo mundo vê, quando a pessoa fala, ai, mas que sorriso lindo, eu falo, gente, é uma construção. Então, não é só a estética, é todo um trabalho, né, psicossomático de todas as áreas, para depois chegar naquele resultado final e a pessoa conseguir resgatar o que ela tem dentro dela. Então, a gente tem história, mas tudo isso baseado, primeiramente, em humanização. Se você não humanizar o seu atendimento, seja em qualquer área que você tiver, principalmente hoje, que as pessoas estão tão carentes de empatia, né, e do olhar para o outro, e, né, das pessoas olharem a sua dor e te acolher. Se você não tiver esse olhar, você não consegue hoje tratar as pessoas da forma que elas merecem, né? Então, primeira coisa, um trabalho humanizado. Segundo, você tem que ter responsabilidade naquilo que você faz, porque é a vida da pessoa que está ali, né? Não falo que a medicina odontológica, ela lida com... tudo começa pela boca, né? Então, você tem que olhar o paciente ali como um contexto médico mesmo dos dentes. Então, para poder dar o segmento àquilo e finalizar da melhor forma possível. Então, a humanização é a chave principal de qualquer atendimento, de qualquer área de profissão, mas no meu principalmente, porque lida com a dor maior que é a autoestima do paciente. Eu acho que isso mexe demais. Na verdade, você trabalha a autoimagem. O doutor Augusto, ele ensina que primeiro vem a autoimagem. Exatamente. E a autoimagem, ela fortalece a autoestima. Isso. Então, quando você trabalha na autoimagem, a pessoa já vai se sentindo ela se gosta, mais poderosa. ela se ama, exatamente. Né? Ela fica cheia de si, de autoestima. Aí a autoestima dela vai lá para isso cima. mesmo. Então, olha como é importante esse tratamento, que não é só um tratamento dentário, um tratamento estético. Não. É um tratamento que vai mexer com a autoimagem da pessoa. É muito mais profundo, né, doutora? E o sorriso é o cartão de visita da pessoa, né? Sim. Então, ela tá mexendo com a autoestima mesmo. Exatamente. Tá agora vai ter que fazer psicologia, né? Mas você sabe que dentro da reabilitação, a gente tem um complexo de que o paciente, muitas vezes, em casos extremos de reabilitação, ele tem que mesmo ter um acompanhamento psicológico, fisioterapêutico, sabe? É todo um contexto, porque ninguém chega num estágio avançado de destruição, vamos colocar assim, porque quer passar por aquilo, ou porque teve medo, em muitas situações, teve traumas. Doutor, eu era amarrado quando criança, meu pai me levava para tirar. Então, assim, a faixa etária do público que eu atendo hoje e com as condições orais que tem, né, muitos trabalhos que eu mostro hoje apresenta isso, a pessoa fala, mas como que deixou chegar nessa situação? Eu falo, olha, não julgue, porque toda história, todo paciente de reabilitação tem uma história triste por trás daquilo. E para ele chegar ali e se superar para vencer aquilo, difícil, né? É muito. Então, às vezes eu tenho casos que duram 1 ano e meio de tratamento, 2 anos, porque é toda uma estrutura. Então, você vai ali, você vai trabalhando, você vai entrando na vida do paciente. Então, tudo isso faz... Você acaba criando uma conexão tão grande, uma amizade tão bacana, que você vive o problema da pessoa, né? Então, tem pacientes que choram. Olha, a quantidade... O Antônio, às vezes, já acompanhou várias vezes paciente que chora na cadeira na hora que vê um sorriso pronto, paciente que vence uma cirurgia, que consegue passar pelo procedimento. Então, aquilo é uma vitória. Então, você fala, gente, é muito além, né? Então, se você não tiver esse olhar para o outro com o coração, você não consegue ter sucesso. E deve Eu acho ser que o muito sucesso difícil é isso. superar esse medo, né? Porque... E a mudança. Muito, Sim, muito. Uma mudança, todo mundo tem medo do novo. Todo mundo se assusta com o novo. Às vezes se recua por conta de não sabe o que vai ter ali na frente, né? Exatamente. E é o medo mesmo. É o Na medo, nossa o medo infância, paralisa. Realmente, a gente passou alguns traumas, né? Eu também vivi isso. Mas Então, para você tirar o medo do dentista, não é uma coisa tão fácil. Gente, é muito complexo. É muito isso. complexo. É muito complexo. Porque a gente traz mas a é história. gratificante. Agora, os nossos filhos já não mais, porque mudou a cultura. Total. Então, Sim. eles não têm esse lado histórico, preventivo. essas memórias traumáticas que nós tivemos na infância. Exatamente. E no mundo tão exposto, né? Com imagens hoje, que todo mundo é muito exposto.
você tem que meio que ter uma obrigação de ter um sorriso bonito, de ter uma tem a imagem tal da obrigação. fortalecida. Então, isso também tira as pessoas da zona de conforto delas para mexe. procurar uma melhor solução. Então, isso contribuiu bastante E também. se der medo, vai com medo mesmo, que dá tudo não, certo se no tiver medo, final, dá né? um jeito. Vai com medo mesmo, Se tiver é medo, melhor. jeito. Dá um jeito, põe para dormir, conta história. Vai faz descontraído. Lu, conta um pouquinho da sua jornada. No momento da família, a gente busca trazer assim, olha, você que está aí na sua casa, você pode também ter uma renda. É só você criar, né? Então, a gente passa algumas receitas que podem ser feitas para a pessoa vender. A gente traz algumas dicas para aquela dona de casa, olha, você também pode aí, dentro da sua rotina, introduzir algo para ter uma arrecadação. Como foi a sua história na loja? Na loja, então vamos lá. Na verdade, a loja, ela tinha lá vários acessórios que eu, como sacoleira, pegava esse ônibus de noite, de madrugada, ia para São Paulo, carregava no braço, assim, ó, ficava tudo marcado para poder encher essa loja. Então, foram anos de luta, mas a conquista está na simpatia e no acolhimento com o outro. Então, aquilo que era pouco, que era uma coisa que eu trazia pronto, aí as pessoas tinham uma confiança em chegar ali, eu poder apresentar e ajudar aquela pessoa com o que ela ia fazer com aquilo. Então, eu acho que essa é a questão do que você vai fazer com o outro mesmo. Então, era buscar, trazer, expor, entender o cliente, como a Anne falou mesmo, a gente entendeu o que ele precisava, qual que era a falta dele naquilo que ele buscava, sabe? Que fosse um enfeite, uma decoração, também, na época, também eu misturei um pouco, tinha parte de ótica, né? E tinha as pessoas, eu tinha as receitas, tudo certinho, porque eu tinha um parceiro quanto a isso, e poder levar isso. Então, o que eu sentia nessas pessoas? Às vezes, muito vazio. O que elas queriam fazer? Enfeitar a casa, poder levar flores para casa. Então, eu ajudava no quê? Na combinação, o que ficaria melhor. Ai, Lu, então o que eu faço com essa parede? Que cor que eu pinto? Então aquilo instigava ela a fazer o melhor, não era só levar aquele vaso. Então, trazer isso para elas. E depois que eu conheci o pessoal, que eu fui trabalhar e prestar serviço para Prever, que foi um desafio muito grande, levar isso para essa outra parte. Porque trazer esse acolhimento naquele espaço de tristeza. E para mim foi um pouco difícil, mas é aquilo que a gente prega. Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque A gente dá chegar lá e o diretor falar assim, olha, eu tenho que acabar um empreendimento, eu tenho que fazê-lo em 40 dias. Isso tem que ficar bonito. Puta, eu só era uma vendedora de decoração. E ele me colocou de frente a esse desafio. Você consegue terminar esse empreendimento em 40 dias? Você tem iluminação para fazer, você tem pintura. Eu aceito, consigo. Mentira, não conseguia nada, não. Eu não sabia era de nada. E na época não tinha tudo que a internet te trazia, entendeu? Porque há 14 anos atrás não tinha esse desenvolvimento, mas tinha revistas. E eu falei, não, eu faço sim, pode deixar que eu faço. Eu falei, caramba, será que eu dou conta? Dou. Aí eu fiz um cálculo daquilo que ele me apresentou, sabe? Sobre valores. O que eu cobrei, eu não ia ganhar no mês. Falei, então acho que eu vou fazer isso daí mesmo. E foi. Então, eu olhava e eu orava todos os dias, me dá força, me dá entendimento, Senhor, para eu poder conquistar isso daqui e fazer isso ser o melhor. E foram ali 40 dias de luta. Iluminação, eu consegui os melhores lugares, eu consegui preços maravilhosos e carregava esse carro, ia lá para Porto Ferreira comprar os quadros, né? Porque tinha os hotéis na parte de cima lá do empreendimento, e montar vaso que eu sabia. Eu lembro que o seu Jorge, na véspera
da inauguração, ele viu eu lá de avental, agachada no chão, montando aqueles Os vasos. vasos enormes do saguão. E acho que eu lembro que ele falou no dia da inauguração: eu achei que você não fosse conseguir. Que bom. Parabéns. Eu falei, muito obrigada. Então, assim, foi um desafio, mas eu falo, a gente só cresce diante das dificuldades. Porque senão você fica no mesmismo, né? Você fica lá parada achando que aquilo lá tá bom. Nada tá bom. Na verdade, hoje, o que eu vejo, a mulher, ela tem medo. E aí ela acha que não tá preparada. Eu ainda não tô pronta. Aí ela diz não, eu ainda preciso me preparar. Então, o que eu aprendi, Andréia? Você é suficiente. Apareceu a oportunidade, agarra. Porque com ela você aprende, você Sim. cresce. E tem que ter a determinação, não tem jeito. E a coragem. E se você falhar? Tudo bem, você tudo aprende certo. com a falha. Uma Serve crença como- limitante, É uma né? crença As limitante. mulheres têm essa crença limitante. Ah, de eu não que tô pronta. Ah, não posso. Ah, não não posso. consigo. Ah, eu não... Gente, você consegue tudo. Tudo que você quiser, você consegue. Mas- Mas quem dá conta de casa, de filhos, de marido, de tudo, como dá conta de trabalhar, de fazer o que ama, de fazer o que gosta. É o medo de errar. Medo de errar. Entende? Mas a Ah, eu cobrança, tenho medo Mas de é né? errando que a errar. gente aprende. Exato. E eu me Exatamente. recordo, eu acho que todo mundo tem uma história com o seu Jorge, né? Porque o seu Todo Jorge é mundo. muito especial. Até eu me- você, né, É, Ana? Depois ela vai Seu contar. Eu me Jorge, é. recordo que na pandemia, ele me chamou, ele falou: olha, a gente precisa montar um quadro de rádio. Você topa falar um minutinho na rádio ali? Antigamente tinha um momento da família. Eu falei, eu não sou da área de rádio nem de televisão, né? Mas se o senhor acha que a gente tem que colocar coisas boas, porque a pandemia foi pesada, então ele tinha esse olhar de que a gente teria que levar leveza no momento de muita dor, de muito pânico, né? Muita gente sofreu, inclusive eu tive familiares com Covid, então ele queria proporcionar algo leve, algo bom para inspirar as pessoas. Eu falei, tá bom, vou tentar, nunca esqueço, gente. E eu gritava, porque eu não sabia. Aí, quando foi pro ar o primeiro minuto, aí o jornalista me chamou e falou assim, Andréia, mas você não precisa gritar. Aí eu falei, eu tô gritando? Ele falou, nossa, teu tom de voz tá muito alto. Você pode falar normal. Eu sei que você é entusiasmada, tal, mas você mantém o seu tom de voz e não perca o seu entusiasmo. Eu aprendi com isso. Falei, então peraí, deixa eu fazer de novo que eu vou treinar até. E aí, participando de uma live com uma amiga até dos Estados Unidos, ela falou, André, você fala tão bem. Falei, filha, conhecimento, prática e repetição. Não tem outra dica para você. Exatamente. Foi assim comigo. E aí eu fui treinando meu tom de voz. Mas é tal coisa. E se eu dissesse, não vou fazer? Hoje eu não estaria aqui. Como Com comunicadora, fiz jornalismo, fiz uma pós de jornalismo, porque aí eu fiquei estimulada. Eu falei, deixa eu ver como é que monta uma pauta, como é que corre atrás de notícia, né? Mas ele desafia a gente, desafia. né? Ele tem, você percebe pelas histórias que ele investe nas mulheres no sentido assim, vai que você consegue, vai que você cresce, vai que... Você teve alguma história assim, Anny? Ah, nossa, na verdade, quando eu comecei, logo que eu formei, não sou de Ribeirão Preto, então meu primeiro trabalho foi na clínica, na Odonto 4, que era uma clínica parceira da Prever Sim. Campos Elíseos, que o Júlio era um dos proprietários, o filho do seu Jorge. E ali eu comecei a trabalhar, até que um determinado tempo eu atendi o seu Jorge, ele passou a ser meu paciente, e logo que eu saí da Prever, ele manteve como meu paciente, ele, a esposa, a dona Cleusa. Então, a gente criou um relacionamento muito bacana. E eu falo que o seu Jorge, ele é um mentor, né? Eu tenho um carinho, assim, tenho histórias com o seu Jorge que talvez ele nem saiba, mas de referência e de, às vezes, uma palavra, aquela coisa de pai, né? Ele tem essa coisa paternal de cuidar, de orientar, de olhar, uma sabedoria que, assim, é privilégio de quem pode ter ele por perto. A gente aprende e cresce muito, né? Muito. Então, assim... Ele sempre dando o empurrãozinho dele, né? Ele Vai que dá certo. Naquela gentileza, naquela educação. Ele sempre tem uma palavra, um olhar de uma determinada situação ali para te orientar, para te direcionar. Então, assim, eu tenho um respeito por ele de pai mesmo, assim. Um mentor de vida.
Minha referência. Ele nos tira da onde a gente tá e leva. É um coach. É um né? coach. É um coach. Nos leva para o futuro. Exatamente. Então, olha para lá que você consegue. E aí, até hoje, a gente conversa muito. Fala, não, então agora eu vou fazer isso, isso e isso, mas ó, você ainda pode fazer isso. Ele tem um olhar assim que a gente não consegue ver. É futurista, então, ó, você pode ir lá que você consegue. Opa, então vamos perseguir isso. E o legal dele é que ele sempre, assim, você vai lá e apresenta a tua coisa, ele pensa sempre mais. Exato. Mas é a visão empreendedora, né? O empreendedor, ou a pessoa de sucesso como ele, sempre tem a mente ali à frente do tempo, né? E ele não tem medo. Ele é uma pessoa que ele não tem medo. Mas os grandes empreendedores, né? A Big Diniz, o Matarazzo. Eu assisti o filme do Matarazzo, eu fiquei assim, falei, meu Deus, que homem corajoso, sabe? Exatamente. Ele saiu do nada. E olha onde ele chegou, a história do Matarazzo, né? Então, assim, todo empreendedor tem uma história difícil, mas de superação, porque o sucesso não é um caminho fácil. Então, e para você, e não é questão de fama, não, você não precisa ser famoso. Você tem que ser assertivo, sábio naquilo que você está fazendo, e você geralmente leva com você centenas de pessoas, ou dezenas, enfim, porque você se torna um líder de uma determinada área que você atua, e as pessoas se espelham naquilo, como a gente conversou, então você ainda tem que saber os seus passos que você dá para você, que se você errar, tá todo mundo de olho. Você ainda fala, nossa, olha, mas... Então, você tem que ter aquilo, tem que ter uma sabedoria muito grande. E as pessoas eu falo que é dom de Deus mesmo. Se você acerta, você arrasta muita gente com você. Tem essa frase, erra, né? Você é julgado. Exatamente. Então, a gente tá no risco, mas tá tudo bem. Mas tá eu tudo ainda certo. prefiro correr atrás do acerto. Eu acho mesmo que a gente erre, a gente tem o dom de corrigir aquilo, sabe? Fazer uns percursos para que dê certo. Com erros que a gente aprende, né? Que a gente cresce. Agora, vamos lá, uma pergunta daquelas, hein? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Qual é o seu porquê, doutora Anne? Nossa, meu porquê? O porquê que eu vim nessa vida, né? Qual que é o meu propósito, a minha missão? Eu acho que esse é o meu... Eu vim pensando exatamente sobre isso no caminho, falando, nossa, mas o porquê que eu escolhi determinada profissão, o porquê que eu faço isso, o porquê que às vezes a gente quer ir para outro caminho, a gente não consegue, aquilo te empurra, te puxa, né, para lidar com pessoas, para ajudar, para mudar vidas. Então, o porquê? Eu acho que esse é o meu porquê. E eu me pergunto isso todos os dias, o porquê que o senhor quer que eu fique nessa situação, desse jeito, né, fazendo essa vida? Por que a gente não pode fazer diferente? Mas sempre, eu acho que o propósito de Deus, né, essa resposta a gente tem no dia a dia. Quando a gente se pergunta o porquê, logo após, em seguida, vem uma resposta. Uma situação no seu dia, né? Uma pessoa que chega e te fala uma palavra. Então, eu tenho isso muito forte, eu tenho uma espiritualidade, uma fé muito forte. Então, eu vejo nos detalhes. Deus conversa comigo, assim, me mostra em situações inusitadas o meu porquê, né? E como que você faz? Só faz. Gente, faz, levanta, agradece, gratidão a Deus por tudo e bora fazer o que tem que ser feito, não tem outro caminho. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, faça em tua vontade. Exatamente. Faça de mim seu instrumento, né? Lu, e a sua história de fé? Quais são os seus porquês? Os meus porquês, então, os meus porquês é estar aqui para ajudar o próximo. Eu acho que esse é o nosso objetivo, essa nossa passagem aqui, esse é o propósito. Sempre estar sorrindo, sempre poder ajudar o próximo do jeito que for, como ele estiver, e acordar todo dia animada, mesmo que você tenha passado por alguma batalha. A gente não pode desistir nunca, sabe? Então esse é meu Deus em primeiro lugar sempre. Então hoje de manhã eu fiz uma postagem que tinha um vídeo lá e o cara falou 3 objetivos na vida a gente tem. Acordar, primeiro o exercício, depois ler muito e depois a fé em Deus. Ainda eu coloquei assim, primeiro Deus. Depois você pode malhar, depois você pode ler, porque você, a partir do momento que você abre seus olhos, você já tem que agradecer. Exatamente. Porque ele te deu essa oportunidade de mais um dia, o que você pode fazer melhor com aquele dia. Ah, eu tô triste porque aconteceu isso. Tá, e daí que aconteceu? Você não morreu. Ele tá te dando mais uma oportunidade de você poder enxergar aquilo e fazer o melhor de você. Então, eu acho que é isso daí.
Então, eu não consigo ficar perto de alguém. Se eu não estiver bem, eu me recuo. Porque eu acho que é muito ruim você estar perto de alguém para querer ajudar ou participar de alguma coisa. Você está lá emburrada, mal amada, falando palavras negativas, desejando que porque fulano, seu parceiro de trabalho, porque ele fez... Sabe, tem gente que nasce mal-humorado. Então, a gente tem que ficar assim, um pouco afastado de tudo isso. Todo mundo tem dor. Quem que não tem dor? Né? Isso daqui é a nossa passagem. E aqui é o que? Aprendizado. Então, o que você pode oferecer para o outro? É uma troca, né? E quem tem um porquê suporta o sofrimento. Porque o sofrimento, ele é inerente da natureza humana. Sim. Todo mundo vai ter um Sim, sofrimento. Todo mundo. Então, eu tenho a minha história, eu tenho minhas lutas, eu tenho meu sofrimento. Mas o porquê te dá sustentação para você passar por esse sofrimento. É tão gostoso quando você olha para trás e fala, nossa, eu superei. Nossa, eu passei. Nossa, eu tive força. Eu dei Deus conta, me ajudou, eu dei né? conta. Aí eu me fortaleço. Então, quando eu for viver um outro episódio de sofrimento, eu já tenho guardadinho aquele momento de superação. Eu passei pela dor, mas eu não parei na dor. Exato. Então, eu acho que essa é a dica mais importante para as mulheres que estão hoje nos ouvindo, nos assistindo. Eu passei pela dor, mas eu não parei na dor. Você não se vitimizou, né? Exatamente. Eu falo que você tem dois caminhos. Ou você se vitimiza e leva aquilo arrastado, ou você vira o jogo e fala, não, isso não vai me vencer, isso não é maior do que eu. E quem faz a sua história é você. E você não pode transferir a culpa para o outro. E como passar isso para outras mulheres? Quem faz a sua história é você. Quem reclama, clama 2 vezes. Então, presta atenção em tudo que você tem reclamado durante o seu dia. Exatamente. E se toda essa situação for tirada de você? Eu acho tão interessante a gente pensar nisso. Ai, tá muito calor, então agora você só vai ter chuva. Exatamente. Ai, eu não quero comer isso, então agora você não vai ter mais comida. Então, pensar de uma outra forma e parar de reclamar. Por quê? Quem reclama, clama 2 vezes. Mas Reclamar. Exatamente. Então, por que não clamar? Tira o re e clame. Clame as Exatamente. bênçãos, né? Peça a providência de Deus. Eu também tenho uma espiritualidade muito forte. E Deus fala muito comigo. E a gente até, eu falo assim, gente, não pode nem falar isso pro outro, né? Se a gente vai falar, Deus fala comigo, você vai falar, nossa, ela tá falando que Deus fala com ela. Mas muita coisa da nossa jornada não fomos nós que construímos. Não, de forma nenhuma. Porque nós estamos no caminho e abertas. E aí Deus vai construindo. Ó, agora você vai por aqui, agora você vai por ali. É uma construção tão linda que eu falo, meu Deus, como que Deus traçou meu destino. Mas é uma sensibilidade isso. Nossa, Eu acho que você ter essa fantástico. sensibilidade de ouvir e de saber entender os sinais que ele te manda e o caminho que você deve seguir, eu acho, esse é o segredo. Então, você olha, seja grato nas pequenas coisas e entenda que, às vezes, numa pequena coisa, ele está te mostrando ali, olha, filha, aqui não é, aqui é. E não estou falando sobre religião, é sobre espiritualidade. Espiritualidade. Né? Dependente da religião que você tenha. É. Então, fortaleça o seu espírito, a sua conexão com Deus, com uma força maior que você, que não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado. E assim, se conecte com a sua paixão, né? Isso. Então, eu sempre fui apaixonada pelo ser humano. Sabe, lá atrás, na minha época, eu casei, eu passei uma situação muito difícil, mas eu tinha um livrinho na minha cabeceira. E eu pegava aquele livro, qualidade total. Nunca vou esquecer, porque esse livro está comigo até hoje. E eu falava, um dia eu vou treinar pessoas. Quem era eu? Meu Deus. Tinha acabado de casar, uma situação tão difícil. Mas eu tinha aquele sonho, eu tinha um chamado. E eu pegava aquele livro e falava, nossa, olha se as pessoas soubessem disso. Qualidade total, o livro. E aquele livro era o meu livro Mas de você cabeceira. mentalizou aquilo, né? Você E desejou. era algo que já me estava puxava, dentro de você. sabe? Exatamente. E aí foi muitas dificuldades até chegar aqui, mas eu nunca perdi o meu sonho de vista. Aí Seu quando foco. é o meu foco. Eu falei, meu sonho tá ali. Eu preciso daquilo. Mas é algo muito louco, porque se a gente for... transcende a natureza Exatamente. humana. Transcende a natureza. Porque as dificuldades foram muitas. E se eu tivesse me acomodado, eu estaria ali. Né, até hoje. E aí, eu sempre buscando. Aí, me apaixonei. Falei, não, vou fazer o coach. Quando chegou a era do coach, né? Me deslumbrei. Aí, um dia, eu encontro o Dr. Augusto numa palestra. Eu fiquei numa fila enorme para ele autografar o meu livro. E ele tem muita paciência. E como o seu Jorge, ele sabe ouvir. Eu falo, o líder que sabe ouvir é uma coisa espetacular. Gente...
Até hoje, o seu Jorge, quando eu preciso de alguma coisa, ele fala, então me fala. Primeiro ele ouve. Aí ele degusta aquilo. Aí depois ele dá. direciona. Aí o doutor Augusto foi a mesma coisa. Ele falou, filha, mas você tem que fazer filosofia. Tipo assim, coach é bom, mas a filosofia vai aprofundar. E eu fiz. Falei, então é a filosofia que eu vou fazer. Aí depois veio a pós. Aí num determinado momento, hoje, me chega uma oportunidade de ser professora universitária de uma pós e eu teria que ter pós na área de saúde emocional. Falei, meu Deus, como que Deus foi me construindo? É uma Mas por construção. quê? Porque a gente sabe ouvir e seguir aquilo que... te dei uma direção, então peraí. E eu fui realmente trilhando esse caminho, Anne. E você aproveitou as oportunidades. Sim, e a paixão que move. Paixão, exatamente. Da pessoa sair com os olhos brilhando de uma palestra ou de um treinamento, de mexer em algo que ela não tinha coragem de olhar, de sair da caixa, né? Ai, tô ali acomodado, mas eu vou sair dessa caixa. Se ela conseguiu, eu também consigo. Então, por que é importante esse bate-papo da gente hoje? Dia Internacional da Mulher. A mulher aí lutando para estar na política. A mulher lutando para ter o teu lugar no corporativo. Para ser uma excelente profissional, diretora de clínica, ainda visualizando algo novo que pode vir, né, Ana? Porque nós não podemos se acomodar. Amém. Inspirando outras mulheres. Então, para você que tá aí pensando no que fazer... Pensa no seu porquê. Exatamente. Porque eu No acho seu propósito. no seu propósito. E às vezes tá tão pertinho, tá dentro, né? Não é algo que precise ser inatingível. Não, gente, tá mais perto do que a gente pode imaginar. E a gente começa do pequeno ao grande, né, Lu? Eu lembro da Lu na loja, que eu era cliente da Lu também. Ia lá na loja, né? Sim, que eu adorava. As bijuterias e tal. Eu lembro da delicadeza da Lu em montando algumas coisas, porque ela tem muito manual, né? Tem. Ela é uma Total. artista, além de ser design. E ela montava. Sensibilidade A dela. sensibilidade, ela montava o Espírito Santo. Aí eu Nossa, adorava. Amo até hoje fazer Espírito Aí Santo. eu falava, eu quero esse. É piercing de porta que chama, não É, é? de porta. Aí eu Ela ia lá. tem. Então, assim, a gente não precisa começar do grande. Não. A gente tem que Mas começar do comece. que comece. Comece. Não deixe ninguém falar que você não é capaz. É isso aí. Né? O problema de muitas mulheres é aquilo. Mas você não consegue. Gente, você consegue. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite que É elas isso façam. aí. Então, se você der poder às pessoas que ficam te falando que você não consegue, você realmente não vai conseguir. Então, se blinda, né? E fala, eu quero, é isso, é meu sonho, é meu propósito. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Tem 1000 pedras no meio do caminho, mas vai Sim. desviando, sabe? Tem um objetivo, não tem segredo. Aí o Exatamente. sucesso vem. É o desabrochar, né? É. Deixa Florescer. desabrochar. É. Como uma rosa. Você vai descobrindo. É aos Exatamente. poucos, né? É degrau por degrau. E Não aí é a querer gente- lá, chegar lá Não. em cima. Você leva um tombo não é. daqueles. E outra coisa também, essa conexão entre nós é muito importante, né? Muito, Sim. muito. Eu fico triste de ver as mulheres competindo entre si, porque eu falo, é o Infelizmente, né? contrário. É o que eu não tenho, a Lu tem, o que a Lu não tem, a Anne tem, gente e a soma. gente Uma complementa a soma. A outra. gente soma. E nós não vivemos em uma ilha. Nós precisamos das pessoas. Tem momento que eu vou precisar. Falar, ai meu Deus, hoje eu não tô bem. Com quem que eu posso conversar? Eu vou ligar pra Lu, porque a Lu vai me dar Sim. Uma direção, energia, uma palavra, uma né? palavra, um consolo. É. Então, hoje ainda existe a competição no mundo feminino, que é uma tristeza, né? Eu É, falo, meu infelizmente, Deus, que né? caminho errado. As Infelizmente. mulheres, elas têm que entender que mulheres têm que se conectar. É. E assim, aqui, por exemplo, nós temos uma energia muito boa entre nós, né? Por exemplo, a doutora Ana, eu fui paciente dela lá na verdade. Prever, sabe? De paciente a madrinha de casamento. Exatamente. Linda, né? Aí É acompanhar somos toda uma comadres, história, né? amigas. É. Na Então, vida. de vez em quando ela me dá umas dúvidas, você não tem Mas noção. tudo bem também. Mas faz amigo parte. é isso, Não, não é? mas A pessoa não fala exatamente. que ela gosta Não é de ficar ouvir. alisando, não. Não. Ela fala, tipo, pra me posicionar, olha isso. Aí eu acordo e falo, tem razão. É. Sabe? Verdadeira amiga é isso. Exatamente. E não é derrotar a outra. Não, Eu fico jamais. muito feliz quando ela tem alguma coisa, um evento, porque ela proporciona muito isso para as mulheres, sabe? A Anne tem esse lado de levar para as outras, Uhum. né? Transbordo. É o transbordo de Deus, a gente chama isso. Porque essa é a palavra. exatamente. Quando a pessoa tá muito cheia, ela precisa transbordar. Ela não aguenta. Sim. Porque
é tanta graça que ela recebe, e eu vivo muito isso exatamente. também, que a gente tem que ter esse transbordo. Então, a doutora Anne, ela transborda, como você também, né? Você Mas também, A exatamente. gente precisa desse transbordo, porque a água parada dá bicho. E Dá a gente tem bicho. muita água, então a gente tem que transbordar. É, quem tiver né? apto a receber, Ai, que estamos bom, aqui, né? né? A gente fica Então, feliz. A gente A fica gente tá aqui feliz. pra poder oferecer isso que a gente tem, né? Com certeza, sem Vamos dúvida. agora falar assim, algo inspirador para a gente estar encerrando esse nosso momento, que vocês gostariam de deixar mesmo para mulheres que estão nos ouvindo. Esse podcast vai alcançar muita gente. Eu tenho sempre comigo, doutora, você que está começando agora, né, eu vou me comunicar mais. Eu estou tentando. Eu tenho um amigo que ele me dizia assim, Andréia, não julgue. O que você colocar lá, se alcançar uma pessoa, e uma pessoa sai melhor do seu vídeo porque ouviu a sua palavra, isso foi tão forte para mim, até me arrepio em falar. Porque eu falei, é verdade, a gente pode tocar uma alma ali. É um canal de comunicação que dependendo do que você coloca, a pessoa ia por um caminho e ela decidiu, através da sua comunicação. Desperta, né? É o despertar Então, do você pode até outro. salvar uma vida. A Sim. partir disso, eu peguei firme. Mas é. Aí, meu filho, mãe, você tem que fazer vídeo maquiado. Eu falei, filho, se não tiver maquiado e tiver que fazer o vídeo, meu vídeo vai pro ar assim mesmo. Porque eu tenho essa frase. Inclusive, ele é do Rio Grande do Sul, é um palestrante também. Ele falou, não julga. Se você tiver que fazer o vídeo, faça. E não olha pra ele, não julga. Porque aquele vídeo vai chegar na pessoa que precisa ouvir aquilo naquele momento. Menina, aquilo pra mim foi uma ordem, sabe, do céu. Falei, então vamos colocar os vídeos lá, porque vai estimular. Agora nós vamos inspirar mulheres. O que vocês têm a dizer para essas mulheres? No mês da mulher, na semana da mulher. Algo que toque fundo. Pode. Que toque fundo. Mulheres, nunca deixe de acreditar. Nunca deixe de acreditar no seu potencial. Toda mulher é única, exclusiva, ela é ímpar. Então, cada uma vai oferecer ao universo algo muito especial. Então, dê o seu melhor. Errou, tá tudo bem. Levanta e continua. Porque todos vão te observar e alguma coisa de bom, você vai fazer a vida do outro melhor, que é o que você falou agora. Poder oferecer alguma coisa para o outro. E tenho certeza que todas nós mulheres podemos levantar uma mulher, sabe? Posicionar uma mulher. Porque tem a hora do despertar da outra e ela te olha e fala, nossa, ela isso. falou isso e eu acordei. Então, dê o seu melhor. Muito bem, Isso doutora. mesmo. Mulheres, né? Mulheres são as meninas de Deus, né? Os olhos de Deus. Então, eu acho que antes de você fazer qualquer coisa, coloca seu propósito para ele, né? Pede proteção, seja uma mulher virtuosa, tenha amor próprio. A primeira coisa, a mulher tem que se amar, ela tem que se olhar e ela enxergar o que tem ali dentro dela, não pelo julgamento do outro. Eu sou uma pessoa que tem muito problema com julgamento, mas estou tentando vencer isso. Eu me cobro muito, então, às vezes, deixar a gente tornar as coisas mais leves, né? E saber que você é capaz. Às vezes tem uma força dentro de você que você desconhece, mas procure por ela, né? Começa. Se você não começar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, seja em qualquer área da sua vida, às vezes vai começar um negócio, às vezes quer mudar uma situação, um determinado tipo de relacionamentos, posição de trabalho. Gente, coragem. Coragem, foco, religiosidade, né? Se apegue a Deus, peça proteção, direcionamento. Seja coerente com as suas atitudes, né? Com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Eu acho que não tem outro segredo. Ser mulher é ser grandiosa, é algo maravilhoso. Eu acho que Deus fez a gente para brilhar, né? E para ser a sua imagem e semelhança. E vamos, gente, levanta a cabeça e vamos embora. Isso mesmo. Olha que recado aí. mais lindo dessas mulheres inspiradoras. E eu deixo a você também uma inspiração.
Faça tudo o que puder, do jeito que você puder. São Francisco tinha uma frase que faça do jeito que puder. E daqui a pouco você vai estar fazendo até o que você nem imagina. Então, basta começar, basta dar passos. E nós estamos juntas. Isso que é importante. Então, nós vamos deixar esse podcast a vocês, para que vocês reenviem também a muitas mulheres que precisam ouvir histórias inspiradoras no Dia Internacional da Mulher. Um abraço a todos. Obrigada. Muito obrigada, Lu. A gente Muito que obrigada, agradece, que doutora honra Ana. estar aqui. Obrigada. Que honra a gente poder estar compartilhando as nossas histórias aqui, nesse dia que é tão importante para nós. Um beijo e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.